Se você chegou até aqui, é porque está procurando uma forma de tornar a sua agência mais rentável. E o caminho que eu vou te mostrar aqui hoje é um passo a passo para tornar ela mais eficiente. Com mais eficiência, o time vai ter mais produtividade e isso vai gerar a rentabilidade. Com um crescimento organizado, aí sim você vai conseguir aí aquele tempo de qualidade que você tanto deseja, seja para focar na parte estratégica da sua agência ou para tocar algum projeto engavetado. Então, acompanhe aqui comigo, porque hoje a gente vai ser bem prático com esse conteúdo aqui, para que realmente você consiga começar a aplicar hoje mesmo já essas orientações aqui, essas boas práticas que eu vou te passar, porque, afinal de contas, se a sua agência está crescendo e você percebe que tem algo aí que não fecha a conta, porque tem um volume grande de trabalho, tem cliente entrando, mas mesmo assim a margem ainda não é aquilo que você gostaria no final do mês, ou ainda que você fica refém do seu time, porque tudo depende de você, tudo está concentrado na sua cabeça, você que toma as decisões, eles sempre te procuram para dizer o que fazer, ou ainda, se você tentou já aplicar a IA, mas viu que ainda não teve o resultado que você esperava em termos de produtividade, eu posso te dizer que eu imagino qual é o problema. E aqui nesse passo a passo a gente vai conseguir identificar com mais clareza. E aí sim, você vai poder tirar suas sonhadas férias sem ser aquele modelo de férias no estilo home office disfarçado, onde você tem que ficar o tempo todo dando atenção no seu WhatsApp, senão a agência trava. Então, vem comigo, porque esse vídeo aqui é para você que já fatura, já tem equipe, mas já tentou aí usar vários tipos de ferramenta, ClickUp, Notion, iClips, Ecat, bem, eu já tentei tudo. Nada deu certo aqui para gente. Ou sim, já fiz o processo, mas ninguém seguiu. Então, aí acabei contratando um monte de gente e continuou atrasando tudo. Bom, então eu tenho aqui o caminho certo para você seguir, e aí sim você vai entender o porquê que essas coisas não funcionaram até agora e qual que é o caminho adequado para você fazer. E esse caminho foram o que algumas agências que estão acompanhando comigo, que já implantaram esse método, já tiveram resultados excelentes. Eu trouxe aqui 2 exemplos, mas poderia te trazer muito mais, mas é para você entender que se conseguir aplicar o passo a passo, você pode ter resultados como o Rodrigo, lá da Método 3A. É uma agência focada em marketing médico. Quando a gente começou esse processo, eles tinham 400 clientes. E o maior problema que a gente identificou ali era a parte de tráfego pago, que os processos não estavam ali mapeados, cada gestor fazia de um jeito, e em média eles levavam ali para fazer as otimizações da campanha, um processo diário de acompanhamento ali das campanhas de tráfego, em torno de 30 minutos. Eles levavam, em média, 30 minutos para fazer o acompanhamento diário de monitoramento ali das campanhas de tráfego pago por cliente, né? E como isso era necessário fazer em torno de 20 vezes ao dia para 20 clientes diferentes, esse valor ficava muito acima do horário ali necessário. A gente conseguiu fazer uma redução para 10 minutos dessa tarefa. E com isso, a gente conseguiu redistribuir, realocar o tipo de demanda de acordo com o tipo de profissional, porque às vezes você nem se dá conta de que tem tarefa aí que pode ser executada por um profissional de nível júnior, tarefas que podem ser automatizadas e estão sendo feitas por profissionais de nível sênior. O custo da hora é muito maior. Então, lá na Método 3A, a gente conseguiu uma redução de R$ 16.000 no custo mensal, só fazendo ajustes ali em relação a processo e padronização, rotinas com a equipe. E aí, essa projeção de economia ficou em torno de 200 mil ao ano, né? Só com pequenos ajustes que a gente fez. Sem contar a parte da eficiência do processo, que também ajudou com a parte de retenção de clientes, né? Clientes mais satisfeitos, ficavam mais tempo, inclusive fazendo upsell. Com certeza, eu imagino que você também quer um cenário assim para sua agência, né? Lá na Dux, que é uma agência lá de Curitiba, a dificuldade deles era diferente. Eles tinham a agência toda remota, era em torno de 20 pessoas,
e também não tinha ali um processo muito organizado em termos de reuniões, rotinas e rituais, e cada time fazia do seu jeito, cada atendimento, gestor de projetos, e aí a gente trabalhou junto, aplicou um método, e com isso a gente conseguiu ganhar 190 horas economizadas no mês com eficiências ali dos rituais que eles já praticavam, mas a gente, através de método, através do passo a passo, a gente conseguiu, com o mesmo time, aumentar em 22% o número de clientes atendidos, otimizando, né, sem precisar contratar mais pessoas para poder crescer a empresa. E aí, falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Berna, tenho 29 anos de experiência na carreira aí, migrando entre processos e projetos. Eu sou especialista em produtividade e gestão ágil para agências e times de marketing, né? Então, nessa minha trajetória aí, trabalhei muitos anos nas agências aqui de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, mas trabalhei também em multinacionais, trabalhei na parte de marketing e conheço esses dois lados, né? Tanto a entrega da agência quanto o outro lado, no lado do cliente. E aí, com base nisso, eu vivi as dores que vocês vivem no dia a dia aí, né? Com a equipe, satisfação do cliente, o dono da agência precisando também ter o seu olhar ali de atenção, e foi por isso que eu criei esse método que eu vou explicar aqui para vocês como é que ele funciona e o que você tem que fazer aí para realmente conseguir se desvencilhar desses problemas todos que a gente falou aqui até agora. Esse método, eu entendi que o problema era o modelo de gestão, porque a gente precisa criar uma forma de gerir onde a gente consiga ter os três pontos aqui, os três pilares, muito bem satisfeitos. E quais são esses três pilares? A gente precisa deixar o cliente satisfeito, porque se não tem cliente satisfeito, a gente não consegue fazer upsell, a gente não consegue manter ali uma sustentabilidade do negócio. Então, a gente precisa fazer com que as entregas gerem resultado para esse cliente. Trabalhar com foco em resultado e entrega de valor para esse cliente. Esse cliente estando satisfeito, a gente consegue deixar também o dono da agência satisfeito, porque não faz sentido o dono ter um negócio se aquilo não traz lucro para ele. Então, tendo o dono da agência satisfeito é o segundo pilar. E o terceiro pilar são os colaboradores. Porque se a gente não tiver um time engajado, um time com foco em entregar valor, entregar resultado, a gente não vai ter o cliente satisfeito e com isso a gente não vai gerar o lucro para o dono da agência. Então, esse método que eu criei, ele visa trazer essa satisfação para essas três pontas. E para isso, a gente tem aqui os pontos, que é a parte do método em si, que é o passo a passo, que é o que a maioria aí que você vai ouvir na internet vai falar da parte do método. Sim, ele é importante, ele é o primeiro degrau. Sem o método, a gente não consegue avançar. Que é o quê? É a forma de fazer. Como que você faz? Tirar os processos da sua cabeça, deixar isso compartilhado com o time, entender quais são os gargalos, aonde que estão esses problemas. Mas o método sozinho, ele vira burocracia, ele fica engavetado, ninguém executa. O que vai fazer o time tirar esse método do papel e executar no dia a dia é a cultura, é a forma como a gente vai estimular o time a ser um time protagonista, a ser um time que quer fazer aquilo acontecer, que trabalha com meta, trabalha com resultado. Então, tem formas da gente conseguir tirar isso do papel e trazer para a realidade. Sabe, aquelas coisas bonitas que se fala de missão, valores? Aquilo é muito bonito para estar ali escrito, mas aquilo precisa ser concretizado no dia a dia, ele precisa ser viabilizado no dia a dia. E aí tem formas de fazer isso também através da gestão ágil, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. E com o método, com a cultura, a gente consegue fazer um acompanhamento de performance. Por quê? O nosso foco é resultado. É a gente olhar e pensar o que pode ser melhorado e todo dia trabalhar nessa melhoria contínua, porque o mundo é muito dinâmico, né? A gente está cada vez sendo mais cobrado por agilidade, por eficiência, a tecnologia está chegando com tudo.
Então, a gente precisa ter esse olhar para o movimento, para a atualização. A gente precisa ser flexível e rápido. Agilidade não quer dizer fazer só rápido. Agilidade é fazer eficiente. Agilidade tem a ver com fazer o que precisa ser feito para chegar no resultado esperado. Então, dito isso, times protagonistas são essenciais. E o que é um time protagonista, Berna? É você desenvolver na sua equipe esse foco de pensar no resultado, entregar o melhor para o cliente. Não é simplesmente entregar o arroz e o feijão do escopo, né? A gente precisa olhar se aquele arroz e feijão está fazendo diferença no resultado do cliente, na meta que aquele cliente deseja. Então, você precisa trabalhar no time todo, que todo o time tenha clareza de qual é o objetivo que se pretende alcançar para cada cliente. Se a gente não tem uma meta, a gente está entregando por entregar, fazendo post por entregar, fazendo blog por fazer. Não, tem que ter um motivo, tem que ter uma estratégia, e o time todo tem que estar engajado em buscar esse resultado e testar alternativas, né? Quando a gente trabalha dentro de melhoria contínua, a gente trabalha com testes. Então, entregou, testou a campanha, está funcionando, o que precisa melhorar? O time vai atrás com foco em solução. Então, a gente tira um pouco o time daquela postura de só reclamar, de ver o cliente como inimigo, ou o atendimento, o gestor de projeto como um inimigo, mas não, é um time que soma com várias habilidades, né? Quando a gente pode trabalhar também no formato de squad, vai depender aí do número de colaboradores que você tem na sua empresa, do perfil de clientes que você tem. É possível trabalhar em squad ou no modelo tradicional, onde a gente acaba utilizando todos os recursos para todos os clientes, né? Mas o que importa é que, independente do modelo, o time esteja treinado para entender e trabalhar com metas de resultado para o cliente. Aí sim a gente vai conseguir clientes satisfeitos. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns números que falam sobre os resultados das empresas que aplicam gestão ágil. E muitas agências, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, isso já é uma realidade onde praticamente todas as agências de grande porte, elas trabalham no formato de gestão de projetos, trabalhando com metodologias ágeis. E as agências que trabalham nesse formato, elas conseguem até 30% a mais do ROI em relação ao quando eram no formato anterior. E 20% na redução do churn, que é o cancelamento de contrato. Né? Por quê? Porque com esse modelo, a gente consegue trabalhar de uma forma muito próxima do cliente, trabalhando ali com métricas e acompanhamento de nível de satisfação, e aí, com essa entrega em foco em resultado, a gente consegue também gerar upsell e, com isso, reduzir também os custos operacionais. Em 25% são os dados aqui das universidades que trazem para a gente poder saber que isso sim é realidade, isso pode ser aplicado, deve ser aplicado mais do que nunca, né? Nesse momento que a gente está. E você vai receber aqui o passo a passo de como fazer isso. Então tá, Berna, me fala aí. Antes de eu fazer qualquer automação, né? Sair contratando ferramenta, mudar tudo, contratar pessoas, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá para o passo 1. Qual que é a sequência, tá? A gente vai precisar fazer um diagnóstico. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês como é que é isso aí. Depois a gente vem para o momento do processo documentado, clareza de papéis, tempo e dinheiro mapeados, cultura construída, e aí sim você entra na IA que funciona e traz a rentabilidade para o negócio de vocês. Vamos lá, então, um pouquinho do passo 1, né? O que é o diagnóstico? É você envolver o seu time, envolve quem está na cozinha, que sabe o que é o problema, tira tudo do armário, né? Eu costumo usar essa metáfora. Tira tudo para ver a validade, o que ainda funciona, o que está dando certo, aonde que está dando ruído. Ouve as pessoas do time que trabalham, né? Para poder identificar aonde que estão os gargalos. Bota uma lupa. Então, esse momento de diagnóstico é um momento que você precisa estar ali estruturado, com algumas perguntas. Se você quiser, eu tenho aqui um modelinho, eu estou liberando gratuitamente o modelo do diagnóstico, tá? A gente pode fazer isso junto numa reunião que eu chamo de análise da capacidade produtiva. Nessa reunião, durante 1 hora, eu vou fazer ali um pré-briefing com você e a gente monta esse diagnóstico junto. Mas se você quiser e preferir fazer ele sozinho, você precisa entender, dentro de cada departamento,
quais são as principais dores, aonde que estão os problemas, principalmente questão de satisfação, onde que tem ruído com o cliente, dá uma olhada na questão dos números, o que vocês estão conseguindo avaliar hoje dentro do sistema de gestão de tarefas que vocês utilizam, quais são os números que vocês conseguem observar em relação à performance operacional. Com esses números, você já consegue começar a perceber se você está tendo rentabilidade, se você está tendo excesso de alteração, é alteração interna, alteração pelo cliente que está solicitando, quantos furos de pauta você tem aí no seu trabalho, você está entregando o que está no seu escopo ou além do seu escopo? Como que está a precificação? Enfim, aqui no diagnóstico você precisa entrar para identificar quais são as principais dores e problemas que estão sangrando aí a margem da sua lucratividade. Feito isso, aí você vai para a fase de documentar os processos. Então, vamos tirar da sua cabeça, tirar da cabeça do líder, do diretor de criação, dos atendimentos, o como que eles fazem no dia a dia. Às vezes, tem duas pessoas que fazem de maneira diferente. E como eu dei o exemplo ali da agência da Método 3A, um leva 30 minutos, outro leva 20 para fazer a mesma coisa. Às vezes, um utiliza uma ferramenta, uma técnica, um é muito organizado, o outro não. Então, identifica quais são as boas práticas e aí, em cima disso, documenta a melhor forma de fazer. Por que isso é importante? Se você conseguir documentar todas as etapas que o processo deve seguir, você vai conseguir identificar quais dessas etapas são trabalhos operacionais, quais precisam de nível médio para ser feito, de complexidade ali, né, que pode ser um profissional pleno, por exemplo, ou quais que exigem uma estratégia, exigem uma experiência, um olhar mais aguçado, e aí você precisa de um profissional sênior. Então, documentando o processo e as etapas, você também vai conseguir fazer a estimativa de tempo daquelas tarefas. Ai, não, mas eu sempre escuto assim, né? Ai, não, mas a gente trabalha com criatividade. Ok, é uma estimativa. Não quer dizer que sempre vai ser 30 minutos? Não. Em média, muito provavelmente o seu sistema de gestão de tarefas deve te entregar essa média, né? Se vocês já utilizam ele de maneira correta, é muito importante que você consiga extrair do sistema esses dados. E aí, com base nisso, você vai identificando aonde que está tomando mais tempo, aonde que talvez tenha formas ali de você automatizar alguma tarefa, né? Hoje em dia tem tantas ferramentas e aí, sem ter esse processo documentado, você não consegue saber aonde que está gastando mais energia ali do seu time, aonde que está indo o custo da execução do serviço. Então, esse aqui é um passo importante, tanto para tirar da cabeça ali das pessoas, né, que daí as pessoas podem sair de férias, alguém pode ter uma dor de barriga, pode ficar doente, a agência não vai parar. Então, esse processo documentado, ele é essencial, tanto para você fazer essa análise de complexidade das etapas, né, do tipo de tarefa, se é nível júnior, se é operacional, sênior ou pleno, e também para poder fazer essa estimativa de tempo. Feito isso, a gente também precisa ter a clareza de papéis, deixar muito claro a responsabilidade e o que se espera de cada uma dessas funções que acontecem dentro da agência. Até tem um ponto, né, que muitas das agências hoje trabalham no formato PJ. Então, a gente não fala em função, a gente fala em responsabilidade, porque o PJ, você está contratando uma empresa para te prestar um serviço. E qual é a responsabilidade desse PJ em te entregar isso? Então, ter clareza do que você espera, do tipo de comportamento, de quais são as entregas que eles têm que fazer, qual é a forma de vocês se comunicarem, né? Então, assim, ter metas também, né? Isso é fundamental para que a gente possa entender aonde a gente chegou e aonde a gente quer chegar. Feito isso, você já sabe ali, né? Você já mapeou os processos, você já sabe quais são ali as boas práticas que você vai exigir, né? Você vai colocar nesse descritivo de responsabilidades e vai apresentar para o seu time. Porque eu não posso cobrar do meu time aquilo que eu não apresentei, aquilo que formalmente eu não combinei. Então, tá aqui o nosso combinado e a partir daqui a gente volta a se falar daqui a um mês, daqui 2 meses, num processo de one-on-one, num processo de feedback, porque aí sim a gente consegue comparar
se o que a gente combinou está sendo executado, e se não está sendo executado, a gente faz o alinhamento ali, e isso é progressivo, é desenvolvimento do time. Passo 4, aonde que está indo o tempo e o dinheiro? Aí, com base no que a gente já fez lá no nosso processo, a gente já mapeou, como eu falei para vocês, a gente identificou as demandas, identificou qual é o nível de profissional, aí eu vou conseguir ter a clareza do meu custo de hora de execução. Isso não quer dizer que é o meu custo total, porque a gente sabe que existem outros custos relacionados que não é apenas a hora da equipe. Quando você vai precificar, você tem que entender que além do custo ali da hora da equipe, tem todo o custo de infraestrutura, né? Sei lá, se você trabalha no formato presencial, tem lá o aluguel, tem a internet, tem a luz, tem todo o imposto, tem a sua margem, né? Que precisa ser contabilizada. Então, para que você consiga precificar e entender se aquele escopo que você ofereceu para o seu cliente está sendo lucrativo, você precisa fazer esses passos anteriores e analisar. E aqui é um ponto importante também, que assim como você categorizou as tarefas ali, a complexidade das tarefas, é importante também você categorizar os seus clientes, porque não é todo cliente que é igual. Então, tem aqui umas boas práticas que eu gosto de colocar, é você avaliar não necessariamente só a parte de faturamento para dizer se aquele cliente é um cliente de nível A, B ou C, né? Ou nível alto, médio ou baixo, né? Para a gente poder até definir depois questões de priorização de demanda, é importante o time ter essa noção. Mas não é só faturamento que tem que constar. Tem que constar ali qual é o potencial daquele cliente, porque às vezes é um cliente que iniciou com um contrato menor, mas ele tem um potencial muito maior de fazer novos contratos com a agência. Ou ele tem um potencial de outras marcas do grupo que podem ser atendidas também. Ele tem um potencial de network, de indicação. Ele tem um potencial de marca, de expressão, que isso é importante para a sua agência como portfólio. Então, tem vários fatores que são relevantes para você observar e entender esses clientes aí que você está atendendo, e isso vai ajudar o próprio time a ter clareza na hora das priorizações necessárias e também pensar na rentabilidade desses contratos, certo? Passo 5, a cultura. Nada do que a gente fez aqui sai do papel se o time não executar, né? Então, assim, para isso acontecer, a gente cria rotinas e rituais. E essas rotinas e rituais, eles vêm da gestão ágil justamente para trazer aquele ritmo, aquela consistência. Já aconteceu assim de estar todo mundo cheio de boas ideias, ter projetos maravilhosos e depois começa e o negócio não anda, não sai do papel? Enfim, a gente precisa trazer metodologia, e essa metodologia trabalha com metas, com indicadores e tem ali formas de comunicação, que a gente chama ali dos rituais de reuniões, onde elas são reuniões produtivas, reuniões eficientes. Aí vem o termo da agilidade, né? A gente elimina o ruído de comunicação, existe um alinhamento claro. Aqui, a cultura, ela te ajuda também a eliminar aquele modo de babá, onde o seu time precisa de você o tempo todo para dizer o que precisa ser feito, né? Dessa forma aqui, o time, a gente consegue criar condições do seu time ser mais protagonista. Ele precisa ter acesso à informação para que ele possa tomar decisões. Então, essa autonomia que a gente gera é uma autonomia com base em diretrizes. Então, assim, é tudo muito claro, é tudo muito transparente do jeito em que você pensa. Como você tomaria uma decisão? Né? Quais são os critérios que você leva em conta para tomar uma decisão? Então, se o time tem conhecimento do quais são os pontos importantes que eu devo observar na hora de decidir por um cliente, por resolver um problema, por fazer um job antes, é muito mais fácil e não precisa ficar recorrendo ao dono da agência ou à liderança o tempo todo para poder saber qual é o próximo passo. Então, a cultura, ela é fundamental para que tudo isso aqui funcione e sim, a gente consiga trabalhar com satisfação dos nossos clientes e, com isso, gerar novos contratos, gerar upsell, gerar a retenção desse cliente, né? Porque manter um cliente na base é muito mais lucrativo do que você ter que contratar
vários clientes, contratar não, né? Você ter que buscar novos clientes, né, com a sua equipe comercial o tempo todo para poder estar suprindo, entra cliente de um lado e sai cliente do outro. Então, esse trabalho de retenção é conseguir gerar resultados de verdade. E aí sim você também gera portfólio, você gera case, você é uma autoridade também, porque está trazendo resultado para os seus clientes e isso também gera indicação. Enfim, entregar resultado faz toda a diferença na sua rentabilidade. E um time que entrega resultado é um time que trabalha com gestão ágil, que trabalha com foco em solução, um time protagonista. E aí sim, se você fez tudo isso que a gente falou nos passos anteriores, aí sim é o momento de você começar a pensar na IA. O que é que eu consigo, desses processos todos aqui, automatizar? O que é operacional? Aonde meu time está perdendo energia? Aonde a gente consegue ganhar variações e encantar? Sempre com o cuidado de que a IA não vai substituir o repertório humano, a nossa capacidade de analisar, de trazer mais contexto, de entender que isso é melhor ou não. Então, assim, todo mundo até agora já percebeu que sim, a IA ajuda muito, é um braço, ela te dá agilidade, mas nem tudo que vem dela está prontinho. Aí ela vai te trazer uma qualidade tão boa quanto a tua capacidade de pedir para ela algo bom. Então, você precisa saber muito bem do que você quer para poder fazer um bom pedido e a partir do que ela te entregar, você analisar e dar o direcionamento ali. Então, ela vai te entregar agilidade, mas a sua expertise é que vai fazer total diferença. E aí, dentro desse contexto, existem alguns caminhos, e é tudo muito dinâmico nessa área, né? Mas eu sempre aconselho que você crie dentro do seu time um comitê de inovação. O que é esse comitê? Seleciona ali quais são os teus colaboradores que são mais antenados em tendências, que são mais curiosos, que gostam de ajudar e de transformar e de buscar soluções. Essas pessoas, elas precisam ter um tempo bloqueado na agenda, na pauta, precisa ter um momento preservado, pode ser a cada 15 dias, uma vez por semana, dependendo aí da sua agilidade, necessidade de colocar isso em prática, né? Para que eles possam ter tempo bloqueado para pensar nas inovações, pensar como que pode modificar o serviço que entrega, como que pode gerar mais resultado, trazer eficiência para dentro do processo. Então, esse comitê é algo bem interessante, porque, como eu falei, como existe muita ferramenta o tempo todo, aí é algo que o seu time está o tempo todo pensando como pode melhorar, que é uma das práticas aqui de gestão ágil. A gente não ficar parado, porque quem fica parado já foi, já era, né? Você precisa se adaptar, o seu cliente está se adaptando, então é importante que a sua agência também esteja nesse movimento. Ah, Berna, mas como é que eu vou fazer para colocar um tempo na pauta deles? Se você fizer todos os passos anteriores, você vai reduzir o número de alterações, vai reduzir o número de atraso, você vai conseguir um time mais produtivo, um time mais alinhado, gerando resultado para o cliente. E com isso, sobra tempo para a gente poder pensar em inovação. Então, primeiro, a gente arruma a casa. Aí, depois, a gente vem e começa a trabalhar nesse processo de inovação. E aí, você consegue aplicar tudo isso que eu falei sozinho, ou você pode ter o meu acompanhamento. E é isso que eu estou fazendo já nos últimos 3 anos, acompanhando agências a implantarem esse método, que é um método ProFlow, que eu mesma criei com base nessa minha experiência e que eu já apliquei em várias agências que tiveram os resultados, como eu expliquei ali para vocês, da método 3A, que conseguiu em 12 meses ter uma economia de R$200 mil, né, reajustando ali o fluxo e a operação dos processos, ou lá como a Dux, que conseguiu crescer o número de clientes atendidos sem precisar contratar mais. E como é que funciona a mentoria? Bom, a gente vai ter pelo menos 3 encontros que são individuais. Sou eu me aprofundando no negócio da sua agência. Eu sempre falo que é muita diferença você comprar um curso pronto ou adquirir um conteúdo, né, acompanhar um conteúdo no YouTube que vai poder te ensinar, ok, mas o que faz a diferença é o passo a passo e ter o acompanhamento personalizado. Como é que você adapta isso para a sua realidade? E nesses encontros pessoais, individuais, eu vou, no primeiro encontro, é o nosso encontro de onboarding,
onde eu vou mostrar para você todo o método e a gente vai traçar junto o seu plano personalizado, de acordo com a sua agência. Então, a gente já vai ter feito o nosso diagnóstico, a gente já vai ter entendido ali quais são os principais gaps que vocês precisam, e aí vai construir um plano específico, personalizado para a sua agência. Nesse encontro inicial, eu já vou dar a devolutiva do teste de perfil comportamental. Esse é um bônus que eu ofereço. Esse teste é o teste da Solids, que ajuda a identificar quais são as habilidades de liderança que você já tem como líder ágil, né? E quais são as habilidades que você precisa desenvolver para justamente trazer esse foco em solução, trazer a produtividade, a rentabilidade para o seu dia a dia. São habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, nesse primeiro encontro aqui, eu trago essa devolutiva do teste. O nosso segundo encontro, eu sugiro, né, que seja no momento onde você já mapeou os seus processos e já trouxe, e aí eu posso, junto com você, durante o nosso encontro, fazer um aprofundamento, eu olhar para os processos de vocês e entender quais são as dificuldades, quais são os gargalos, te trazer ali boas práticas, né, do que pode ser implantado para poder melhorar e deixar aquilo de maneira mais efetiva, para trazer resultado real dentro da sua agência. E o terceiro encontro, aí você escolhe dentro do período de 12 meses, quando que você está aplicando o método ali e sentiu que quer fazer algo mais individual. Por que individual? Porque você vai ter o acompanhamento semanal no grupo. Durante todo o ano, a gente vai ter, durante todas as semanas, 2 encontros. Vai ser um no horário comercial, para quem quer, né, prefere o horário comercial para fazer esse acompanhamento, ou no horário da noite, para quem também prefere fazer nesse horário. E aí, nesse encontro de grupo, são todos os mentorados juntos e é super rico essa troca. Porque, às vezes, uma dificuldade que algum mentorado traz, que está passando ali, ele está aplicando o processo e ele está sentindo tal dificuldade, um exemplo que eu vou trazer para ele pode servir para você. Essas trocas são muito ricas e muito valiosas, e vale muito a pena você participar ativamente dos grupos aqui, para poder crescer e aplicar e trazer essa motivação de você não parar. Eu falo que a mentoria é como se fosse um personal trainer, né? Porque se não tem ninguém te cobrando, ninguém ali em cima, um dia que está chovendo, hoje eu não vou fazer, vou procrastinar, vou deixar para amanhã. E na mentoria não, na mentoria é ali a gente junto, caminhando o próximo passo e dando essa consistência, né? Não deixar parar o que precisa ser feito. Além dos encontros semanais, você ainda vai poder tratar direto comigo no WhatsApp para esclarecer as suas dúvidas pontuais. Então, a gente vai personalizando também todo um método quando você me aciona ali e vai tirando ali quais são as suas necessidades para a gente ir tocando o projeto juntos. Que mais que você acessa aqui, então? Dentro do que eu vou trazer aqui para vocês da mentoria, são 2 cadeiras que podem ter. O que quer dizer isso? Pode ser você, que está me assistindo aqui, junto com o seu sócio da agência, ou você quer escolher alguém do time que cuida da operação, algum diretor de atendimento, alguém que vai querer aplicar isso no dia a dia aí junto com você. Então, essas 2 pessoas têm direito a participar, tanto dos encontros individuais quanto do grupo, acessar todas as aulas gravadas. Então, o método ProFlow, ele está todo gravado e estruturado em módulos, você vai poder assistir no momento que quiser, a hora que quiser, e vai aplicando ali as boas práticas conforme o passo a passo que a gente vai construir, que vai ter esse mapa de implantação personalizado, né, que é o plano de ação que eu falei para você, de acordo com o que eu sugiro que você faça ali, a ordem, a sequência que eu sugiro que você implante. Também tem o guia prático em PDF, né, que aí tem gente que gosta de ter o guiazinho ali, quais são os próximos passos, ele também te ajuda ali depois para poder criar talvez um agente para você e ir consultando isso na internet, pela IA. Templates prontos que você vai poder adaptar para a sua realidade, são modelos de planilhas, de relatórios, de briefings e descritivos de responsabilidade que você vai poder aproveitar para não partir do zero. E aí você adapta para o que é necessário. E o checklist do diagnóstico que eu comentei, que se você quiser, eu ofereço ele de forma gratuita também, pela análise da capacidade produtiva, que a gente pode marcar uma reunião e fazer isso específico para a sua realidade. De bônus, a análise do perfil comportamental, que eu já falei,
As planilhas comparativas de ferramenta de gestão de projetos, que é uma planilha que eu utilizo com os meus próprios mentorados, onde eles avaliam os sistemas que eles usam hoje, né, o sistema de gestão de projetos, de acordo com as funcionalidades que eu acho que o sistema deveria ter, e os meus mentorados dão as notas, então isso pode te ajudar também a avaliar o próprio sistema que você usa, se ele tem ali todos os requisitos que você precisa para configurar ele e deixar ele para te trazer os dados e os indicadores que realmente vão fazer a diferença aí na sua gestão. E, por último, o bônus, então, do módulo de gestão de pessoas, que é um módulo super relevante para que isso realmente flua, né? Que você possa treinar aí a sua equipe com questão de onboarding de novo colaborador, feedback, processo de... ali o processo para solicitação de aumento de salário, como é que você lida com isso. Então, é um módulo bem fundamental aqui que você ganha. É um módulo que eu normalmente vendo à parte, mas aqui você vai receber como bônus. E aí, quanto que é o valor para você investir? Uma coisa é quanto ele realmente custa, né? Outra coisa é quanto ele vale. Esse custo aqui é um valor que você vai pagar mensalmente muito menos do que se você estivesse pagando um estagiário. E você vai estar com um acompanhamento de um profissional sênior como eu, que já tem tantos anos de caminhada, que já aplicou em várias agências esse método e já trouxe resultados tão expressivos. Então, ou você pode fazer o valor à vista, que é os 6.500, ou você pode fazer um valor de 672,25 por mês para poder ter a assinatura aqui durante um ano, né, tendo acesso a tudo isso que eu comentei aqui, aos nossos encontros em grupo, aos encontros individuais, às aulas gravadas, ao passo a passo, ao acompanhamento no WhatsApp, e tudo isso vai ajudar você a implantar um modelo de gestão que vai fazer a sua agência crescer com mais lucro e te dar a liberdade de tempo para você fazer aquilo que você deseja. Então, faz aí como o Rodrigo, que recuperou os 16 mil por mês, o Milton, que conseguiu crescer 22% ali com os clientes com o mesmo time. E aí, quanto que custa para você não ter esse método? Quanto custa para você todo o retrabalho, contratar novas equipes, perder clientes ao longo do caminho? Pensa nisso então. Se você já tentou fazer sozinho e não conseguiu, agora é uma oportunidade que você tem para fazer junto comigo. E a gente junto fazendo passo a passo, eu tenho certeza que vai ser um ritmo muito melhor e você vai conseguir adaptar para a sua realidade. Ah, Berna, mas é que a gente não tem tempo para fazer, a minha equipe está sobrecarregada. Não tem tempo, mas é justamente porque vocês estão fazendo o que não deveria estar fazendo. Então, reservar tempo de qualidade para pensar no crescimento da sua agência, isso deveria ser sua prioridade. Bloquear um pouco, um pedaço de um tempo para sair desse ciclo vicioso de retrabalho, de cliente cancelando, de ter que contratar mais gente. E aí, Berna, mas meu time é muito resistente, eles não gostam de mudar. Ninguém gosta de mudar. Mas a questão é que a resistência surge quando eles não estão envolvidos no processo. E toda essa metodologia faz o seu time ser protagonista. Eles vão construir a solução junto, não é algo imposto. E aí fica mais difícil deles dizerem que não vão fazer quando eles mesmos ajudam a construir qual é o caminho, certo? E ainda, se você está em dúvida, você tem 7 dias de garantia. Você pode comprar, acessar, faz o diagnóstico, e aí, se você achar que não é para você, em 7 dias é possível devolver o seu investimento, ok? E é isso. Você já tem o faturamento, você já tem o time, tem os seus clientes. O que está faltando é a operação que transforma tudo isso em margem real e liberdade de tempo. Então, clica no link da página que eu vou te mandar aqui, me chama no WhatsApp se tiver alguma dúvida e vamos juntos fazer acontecer.